Olá, seja bem-vindo a mais um webinar do programa Descobrindo Office. O objetivo desse nosso webinar de hoje é mostrar a vocês um pouco dos muitos recursos que o Excel nos oferece no nosso dia a dia de trabalho. Já fizemos uma outra sessão que foi passada para vocês no mês de agosto de 2017 e nós estamos evoluindo com essas dicas, mostrando de uma forma prática para vocês como nós podemos trabalhar de um modo mais eficiente com o Excel. O Excel é uma ferramenta fantástica que nos oferece uma quantidade enorme de recursos e o que nós gostaríamos de estar apresentando para vocês nessa série Descobrindo Office é mostrar não só do Excel, mas como os demais componentes da família Office, o Outlook, o Word, o PowerPoint, o Access, o OneNote, o Flow, o Visio, enfim, Project. Nós temos uma série de produtos onde o nosso objetivo é estar mostrando a vocês como é que nós podemos trabalhar de uma forma melhor. Eu sou o João Benito Savastano e sou a pessoa que estará conduzindo, o especialista que estará conduzindo essa nossa apresentação de hoje. Vamos lá. A nossa agenda. Faremos uma rápida apresentação do que nós pretendemos estar fazendo. Vamos estar comentando muito sobre limites ou limitações da ferramenta, e essas limitações têm entre aspas, porque eu gostaria justamente de explicar para vocês o que é esse conceito de limitação do Excel. O limite do Excel está muito mais na nossa falta de criatividade, de explorar a combinação de recursos que o Excel nos oferece do que limites propriamente impostos pela ferramenta. E abordar um overview efetivamente produtivo, como nós podemos trabalhar de um modo mais eficiente com o Excel. E detalhando esses recursos e mostrando na prática, passo a passo, como é que isso aqui tudo pode funcionar. Lembrando, nós temos a área de perguntas e respostas, ela está à disposição. Eu estarei durante o vídeo acompanhando essas perguntas e estarei respondendo as questões e solicitações de vocês. Lembrando que esse vídeo é gravado e que você poderá assisti-lo depois quantas outras vezes você desejar. Vamos lá. Eu sou o diretor de tecnologia de uma empresa especializada em treinamento e desenvolvimento na plataforma Office e tenho muito orgulho de, há 13 anos, fazer parte do programa MVP. O programa MVP, o Most Valuable Professional, é um programa que a Microsoft tem mundial, onde ela concede anualmente o título de MVP a profissionais que compartilham tecnologias Microsoft. A minha especialização, no caso, é a de Excel. Somos em aproximadamente 90, se não me falha a memória, 98 profissionais no mundo com esse título, 3 brasileiros. E muito disso está baseado nos meus 30 anos de experiência do Excel. Comecei a trabalhar com Excel em 1987, no ambiente Macintosh. O produto Excel surgiu inicialmente no ambiente Mac, em 1985. Em final de 87 surgiu a primeira versão do ambiente DOS, que foi o Excel 2.0. Não temos o Excel 1.0 no ambiente DOS, só no ambiente Mac. E depois disso decolou o produto com a chegada do Excel 3.0, do Windows 3.0, e o que, na verdade, causou essa revolução toda no ambiente gráfico foi Excel, inclusive. O botão, mais especificamente, o botão de autossoma. Os usuários ficaram fascinados com a possibilidade de clicar no mouse e o Excel já fazer a soma. Isso fez com que o Excel e, principalmente, a plataforma Windows decolasse e tomasse conta do mercado muito rapidamente. E o produto, com certeza, nos ajudou muito porque nos oferece uma quantidade significativa de recursos e possibilidades de trabalho. E é o que nós vamos estar mostrando um pouco aqui para vocês. Lembrando, eu tenho um canal no YouTube, /João Benito, lá onde você encontra vídeos. Não são vídeos curtos, eu não curto muito essa coisa de vídeo curto, dicas rápidas, porque ali impede de que a gente mostre o contexto da funcionalidade do produto. Eu, particularmente, não gosto de estar utilizando uma única função do Excel. O nosso trabalho pode ser muito melhor elaborado e muito mais prático a partir do momento que nós estamos coexistindo com aquela quantidade enorme de recursos que o Excel nos oferece. São 474 funções, nós temos mais de 100 modelos diferentes de gráficos, nós temos uma quantidade enorme, mais de 2.000 comandos à nossa disposição, teclas de atalho para todos eles. E o mais importante, existe essa combinação de recursos entre as funções
o que permite que você construa fórmulas mais inteligentes e mais práticas. Ou até mesmo a combinação de recursos ou funcionalidades do Excel que torna o seu trabalho mais eficiente. Vamos estar procurando mostrar um pouco disso ao longo dessa nossa apresentação. E vocês também me acham no LinkedIn, tem uma página lá no LinkedIn onde eu costumo postar algumas coisas, tem texto lá no Pulse também, falando e mostrando meu ponto de vista sobre a utilização do Excel. Sugiro que vocês leiam e entendam um pouco melhor como a ferramenta pode nos auxiliar no nosso dia a dia. Mas vamos lá. Nós não viemos aqui para ver PPT e sim o Excel, né? E principalmente no que o Excel pode te ajudar. O Excel é uma aplicação, uma ferramenta, um software, uma planilha eletrônica, tem diversas terminologias que a gente pode estar atendendo para o Excel, mas seja como for, é efetivamente uma ferramenta fantástica. É indiscutivelmente o melhor software de qualquer categoria já disponibilizado até hoje, concorrendo com softwares de qualquer outra categoria. Ele nos ajuda e nos auxilia numa facilidade, numa quantidade enorme de recursos. Muita gente reclama ou faz abordagem dizendo que perde muito tempo com o Excel, o Excel é complicado de usar. Não, não é. Ele não é complicado de usar, e se você está perdendo muito tempo é que você está usando caminhos tortuosos. Lembrando, nós temos diversos caminhos para poder resolver o nosso problema no Excel. Existem aqueles mais eficientes, e é o que nós precisamos de mostrar e fazer com que vocês conheçam, entendam e possam estar trabalhando de uma forma mais eficiente, ter mais produtividade com aquilo que nós podemos estar fazendo com o Excel. Primeira versão, como já comentado, disponibilizado em 85 no ambiente Mac, mas antes disso, no ambiente DOS, nós tínhamos a versão do Multiplan, que é a planilha que a Microsoft soltou, disponibilizou no mercado. Mas, atendendo a um pedido da IBM, ela executou a aplicação para que rodasse com 128K de RAM na época. K, não mega. Estamos falando de kbytes, né? 128 kbytes. E a ferramenta ficava lenta porque ela precisava de bater muito no disco para pegar partes do programa. E acabou perdendo o mercado para o Lotus 123, que precisava de 512 de RAM. A Microsoft retirou o produto do mercado, redesenhou, fez ajustes, colocou inicialmente no ambiente gráfico do Mac e depois no ambiente PC. E ali foi o sucesso e o produto tomou conta rapidamente do mercado. Tive a oportunidade de acompanhar todo esse processo e toda essa evolução e tem com certeza muita história para contar. Lá no YouTube tem inclusive alguns vídeos que eu gravei com versões antigas do produto, rodando, criamos máquinas virtuais e pusemos essas versões para rodar para mostrar alguns recursos muito legais que existem no produto há muito tempo e que mesmo hoje em dia, no Excel 2016, muita gente desconhece essas possibilidades ou funcionalidades. Sugiro que vocês deem uma olhada lá e vejam o que tem lá. Um outro ponto importante, o Excel é uma ferramenta utilizada em todo o perfil de empresa, micro, pequena, média, grande, extra grande, independente do tamanho, todas as empresas dependem efetivamente do Excel. E tem um outro ponto muito importante, quanto mais sofisticado for o sistema de ERP da sua empresa, maior a dependência do uso do Excel. Por um motivo muito simples, ERP sofisticados indicam que aquela empresa tem um nível gerencial elevado, sofisticado. E o gerencial é no Excel que a gente consegue fazer. Justamente por conta da flexibilidade que ele nos oferece, de que possamos fazer relatórios ou compor relatórios de uma forma muito rápida e muito prática. E o que faz com que o Excel seja o produto tão utilizado e tão completo. Justamente devido a esses recursos e essas possibilidades. Mas é justamente essa maleabilidade, essa flexibilidade que ele nos oferece. E principalmente a combinação de recursos. Funções junto com comandos, fórmulas onde eu posso estar utilizando mais de uma função para realizar a composição disso e montar o trabalho que eu desejo organizar no nosso dia a dia. E principalmente ultrapassar os hipotéticos limites da ferramenta. O Excel não é uma ferramenta que tenha, eu diria que existem limites físicos, 1 milhão de linhas, 16 mil colunas, etc. Mas lembrando, o Excel não é um banco de dados, ele é uma planilha eletrônica. Eu particularmente acho que a quantidade de linhas que nós temos ali é um exagero. Precisa de mais? Ok, você pode usar o Power BI. Os componentes do Power BI permitem que você leia 20, 30, 40, 50, 100 milhões de registros dentro do modelo de dados e leve isso depois para relatório numa tabela dinâmica. Tá, ok? Vamos estar organizando depois um outro webinar
dessa série Descobrindo Office, onde nós vamos estar mostrando um pouco dessa parte do Power BI para vocês. E vamos aos exemplos, que precisamos estar mostrando um pouco disso. O primeiro deles eu quero situar e contextualizar com vocês algumas situações de problemas que a gente pode estar visualizando. Tem uma pasta de trabalho aqui com diversas planilhas, onde, botão direito do mouse, eu tenho a lista de todas elas aqui. Clico com o botão direito do mouse sobre a seta, ele me mostra nessa caixa de diálogo todas as planilhas que eu tenho disponibilizadas. E posso ir diretamente para qualquer uma delas. Tecla Ctrl permite que eu vá para a primeira, clica aqui com o Ctrl na seta para a direita, ele vai para a última, enfim. E eu tenho diversas planilhas aqui dentro dessa pasta. E posso observar pela organização, Ctrl Page Down, onde, navegando por ela, eu tenho as informações lançadas de cada uma das minhas filiais. E todas elas estão organizadas no modelo simétrico. Ctrl, seta para a direita aqui para a última planilha, e eu quero aqui no consolidado trazer essas informações. Eu tenho esse consolidado Brasil aqui, onde nós já conhecemos esse truque, já visto na videoaula, no webinar anterior, onde nós pedimos da primeira à última planilha de referência, a primeira São Paulo, a última Florianópolis, tudo que está no intervalo, ele disponibiliza aqui. Aqui eu gostaria de fazer um negócio um pouco diferente. Eu gostaria de trazer aqui a informação, por exemplo, só das unidades referentes ao estado de São Paulo, ou uma determinada regional, ou uma determinada faixa, ou indicativo de faixa de produto, ou família de produto, enfim. Depende de como você tem a informação organizada e disponibilizada ali na sua pasta de trabalho. E podemos estar utilizando esse recurso aqui com facilidade, selecionando aqui inicialmente a célula. Vamos fazer até um truquezinho adicional. Seleciono já o intervalo onde eu quero disponibilizar os dados. O que me poupa o trabalho tem que fazer o copiar e colar na sequência. E vamos estar utilizando o comando de soma. Somar, ele está procurando inicialmente para cima, não achou nada, procurou para a esquerda, também não encontrou nada, só tem o texto ali. E lembrando, eu posso somar na tridimensionalidade. E aqui tem um truque adicional. Eu posso somar na tridimensionalidade pedindo que ele selecione determinadas planilhas como se fosse uma espécie de comando C, ou quase isso, tá ok? Na verdade, nós vamos utilizar um caractere coringa. Como eu posso indicar inicialmente o nome da planilha, ponto de exclamação e o endereço que eu quero selecionar, eu estarei colocando esse caractere coringa lá. Então, vamos lá, apóstrofe simples. Como é um caractere coringa que eu vou usar, eu preciso obrigatoriamente de colocar esse apóstrofe, senão o Excel entenderá que a fórmula aqui, o asterisco, que é o caractere coringa que nós vamos utilizar, ele é o sinal de multiplicação e não o caractere coringa. Lembrando, aqui nós temos as características de caractere coringa, o asterisco substitui um determinado número de N caracteres, o ponto de interrogação um único. Aqui nós vamos pedir asterisco e eu quero que ele traga para mim aqui todas as planilhas que terminam com indicação de SP. Ou eu posso estar indicando numa determinada posição onde se encontra, indicando ali ponto de interrogação, que eu quero pegar o terceiro e quarto caractere, então, ponto de interrogação ou asterisco e as duas letras, 3 ou o que você deseja para pensar a informação que você deseja. De novo, depende de como você tem se organizado. Apóstrofe novamente, e aqui eu vou colocar o concatenador, o ponto de exclamação. O que está à esquerda é endereço de célula, o que está à direita, o que está à esquerda é o endereço de planilha, o que está à direita é o endereço de célula. Muito bem, fazendo o indicativo lá, pedi que ele peça o B3. Isso feito, vou bater o Enter aqui e ele já se encarrega. Opa, errei. Não era o Enter que eu tenho que bater, e sim o Ctrl Enter, mas vamos lá. Ele já se encarrega de trazer aqui para você todas as planilhas que têm a terminação de SP, como nós podemos observar ali na fórmula. Nós temos o indicativo lá de São Paulo, 2 pontos até Sorocaba, ponto de exclamação. Temos o indicativo de Campinas, 2 pontos até Barueri, e depois Ribeirão Preto. Então, ele buscou todas as informações e planilhas que tinham a terminação SP e me deixou essa informação disponibilizada para que eu pudesse utilizar e fazer a composição. E tem o resultado ali disponibilizado. Eu errei, tinha que ter batido o Ctrl Enter, arrasto a fórmula para cá, arrasto para o lado e eu tenho o resultado ali já montado. Com a função de soma, com o uso de caractere coringa, eu consigo selecionar e buscar somente as planilhas que me interessam de acordo com um determinado critério pré-disponibilizado. Essa é uma das muitas
variantes e facilidades que nós temos do uso da função, por exemplo, de autossoma. Temos diversas outras alternativas e possibilidades de uso da ferramenta. Vamos estar vendo outras. Nós temos aqui uma outra planilha que está aqui disponibilizada, onde nós temos uma série de informações e aqui, devido à forma com que está organizado, eu preciso de aplicar uma soma aqui, pedindo 4 células acima, aqui 3, aqui eu preciso de 5, aqui eu quero fazer a soma do total geral, onde ele buscará as informações do parcial de cada um desses 3, e aqui o total geral desse lado. Ou seja, nós temos aqui disponibilizado, da forma como está organizado aqui, a utilização da soma, e preciso de fazer isso em 5 fórmulas diferentes. E aparentemente em 5 diferentes steps, ou 5 diferentes momentos, né? Quando na verdade não é exatamente assim que nós precisaríamos estar trabalhando com isso. Nós podemos trabalhar de uma forma mais eficiente. Nós vamos selecionar os intervalos que nós desejamos. Lembrando, ao selecionar o intervalo, o Excel se encarrega. Como eu busquei um intervalo que está no intervalo, um trecho de linha, o Excel busca informações automaticamente pelas colunas acima. Se eu tivesse selecionado um intervalo numa coluna, ele buscaria automaticamente as informações ou os números que estão à esquerda. E aqui tem um truque. Quando você faz a seleção do autossoma para fazer esse tipo de trabalho, o Excel busca, nesse caso aqui, as informações que estão acima e procurará todas as células que tenham números como resultado. E ele para onde ele encontrar um texto, no caso aqui janeiro, uma célula em branco ou uma outra soma ali disponibilizada. E aqui está justamente o truque onde a gente pode otimizar esse tipo de trabalho. Aqui selecionamos o primeiro, Ctrl agora, selecionamos o segundo intervalo, selecionamos o terceiro, e aqui um ponto importante, eu preciso selecionar os intervalos onde eu quero a organização dos dados. Eu não posso selecionar esses dois juntos, caso contrário ele buscaria a mesma fórmula para cada um deles, e não é o que eu quero. Aqui eu quero que ele busque o total geral, ok? E aqui também o total geral, só que disponibilizado na vertical. Muito bem, ali disponibilizado, alto igual, e a informação já está toda pronta ali, num único comando. Lembrando, duplo clique, aqui ele buscou as informações buscando 4 células acima. Aqui, duplo clique, ele pegou só 3, justamente por conta do quê? Ele localizou as informações e parou onde ele encontrou uma outra soma. A mesma coisa nós podemos aplicar nesta condição. Buscou as informações e parou numa outra soma ali. E a mesma coisa ele fez aqui no total geral. Como assim a mesma coisa? Ele bateu na célula imediatamente acima. Como ele encontrou uma soma, ele entende que o que eu estou procurando aqui não é uma nova soma parcial, e sim o total geral. Então, como vocês podem observar na linha de fórmula, ele já disponibilizou colocando lá C17, ponto e vírgula, C11, ponto e vírgula, C7. Ou seja, se você tem um intervalo muito grande de informações e você deseja fazer a soma deles, desde que você não tenha linhas em branco no meio do caminho, você pode fazer as somas parciais e utiliza depois. Posiciona o cursor ali, pede alto igual, que ele se encarrega de fazer o resultado que você está buscando nessa condição. E a mesma coisa ele fez, duplo clique, ele está me indicando de onde ele está buscando essas informações, e do lado de cá, duplo clique, ele trouxe o intervalo e fez o apontamento me mostrando de onde ele está buscando as informações. Ou seja, de uma forma bastante rápida e prática, o comando de autossoma, o botão de autossoma me oferece essa possibilidade. Lembrando, o botão de autossoma tem uma série de truques disponibilizados ali no nosso dia a dia de trabalho. Dê uma olhada lá no YouTube que vocês encontrarão lá no meu canal, que vocês já encontrarão outras webinars ou videoaulas gravadas, onde a gente aborda mais desse assunto. Podemos estar fazendo também, aproveitando tal trabalho, temos essa planilha montada aqui, organizar uma outra situação aqui, que é, por exemplo, o uso do autossoma para que eu possa estar fazendo a soma das informações aqui de acordo com os dados que eu tenho lançados aqui. Então vamos aqui selecionar o intervalo todo, ver se dessa vez eu não esqueço de utilizar o Ctrl Enter, ok? E vamos começar a fazer a montagem da soma, pedindo que ele busque somente os dados de calçado, blusa, camisa, meia, enfim, sapato, de cada uma das artigos ou das ações que eu tenho vendido nessa nossa rede de lojas. Então vamos lá indicar a função soma C, abre parênteses, precisamos indicar inicialmente o intervalo que eu quero somar.
Legal, vou buscar os dados, é onde eu tenho a referência, neste caso, para a busca dessas informações. Vou indicar aqui que isso vai desde calça até blusa. Ah, mas eu tenho linha de totais no meio, tem linhas em branco, não tem problema. O importante é que você pegue o mesmo bloco de informações, ou seja, a mesma área ou a mesma referência que você está utilizando para os dados que você estará somando. A quantidade de linhas aqui neste caso, eu estou pegando de 3 a 16, é o mesmo bloco que eu preciso pegar naquilo que eu quero somar, porque ele busca a referência ou equivalente. Ele funcionaria aqui como uma espécie de um índice CORESP, é um PROC-V mais sofisticado, onde ele somará somente na coluna de referência, onde ele encontrar aqui, neste intervalo, o produto correspondente, no nosso caso aqui, que é calça. Mas como eu vou copiar essa fórmula para outras células, eu preciso de tornar esse endereço absoluto. F4, e para onde eu copiar, ele estará disponibilizando o dado do jeito que eu preciso. Muito bem, qual é o meu critério? Para essa minha primeira linha, o critério está aqui, é calça. Se eu copiar para a linha de baixo, eu quero que ele busque não B19, mas B20, que é blusa, B21, camisa, e assim sucessivamente. Mas ao levar essa fórmula para a direita, eu quero que ele continue a usar a coluna B ou B19 para esse caso aqui. Então, eu vou precisar de fixar, neste caso aqui, somente a coluna. A linha, eu preciso obrigatoriamente deixá-la destravada, solta. Então, peço aqui 3 vezes o F4, ele disponibiliza a informação ali para mim. Ponto e vírgula. E agora eu vou indicar para esta célula a referência do que eu quero que ele some, usando calça como critério. E o calça ele procurará aonde? Dentro da minha área de intervalo que ele está buscando essas informações. E os dados de janeiro estão disponibilizados aqui. De novo, não estou me preocupando com os totais no meio do caminho. Nesse caso, o Excel deverá ignorar esta condição. Trouxe a informação e aqui é a mesma condição. Ao trazer essa informação para baixo, eu preciso que ele continue fazendo isso de C3 a C16, mas ao ir para a coluna ao lado, que é a coluna de fevereiro, eu não quero que ele pegue C e sim a D. Então, é esse o intervalo que eu preciso estar organizando e fazendo esse tipo de ação. Então, aqui, diferente da condição anterior, eu preciso de fixar somente a coluna. F4. Perdão, aqui eu preciso fixar só a linha. A coluna nós fixamos na outra condição. F4, disponibilizado 2 vezes, fecha parênteses, Ctrl Enter, e a fórmula já está disponibilizada para todos eles. Tenho como fazer alguma verificação? Posso. Por exemplo, vamos validar a calça? 75 aqui, mais 98 aqui, mais 106 aqui. Deu total de 279, 279 está apontando aqui. Vamos buscar, por exemplo, meias no mês de maio. Meias no mês de maio. Eu tenho 149 aqui e terei 224 aqui também. Seleciono os dois, não tenho mais nenhuma outra ocorrência. 373, o indicativo aqui embaixo me indica 373. O resultado bate ali nessa condição. Muito bem, seleciono o restante do intervalo aqui, vou pedir aqui o alto igual, ele busca a soma como referência para células ao lado. E eu tenho o meu resultado de soma pronto e disponibilizado aqui, trazendo isso para cada produto. Posso evoluir um pouco com esse trabalho? Claro que posso. Posso fazer alguma outra facilidade? Sim. Por exemplo, usando aqui na planilha de pedidos, vou criar uma nova planilha aqui. Vou chamá-la de apoio. E nessa aqui planilha de apoio, eu trarei essa lista de itens aqui, que são os itens que nós temos presentes aqui. Ctrl C, trago aqui para a planilha apoio e vou deixar disponibilizado aqui. Tecla rápida para o colar especial, Ctrl Alt V, e eu peço que ele me traga aqui somente valores. Não precisa de formato, não precisa de nada. Tenho a lista disponibilizada aqui, vou chamar isso aqui de produtos, por exemplo. E vamos fazer um trabalho, uma pequena evolução desse tipo de atividade. Vou jogar essas demais linhas fora aqui, não preciso mais delas. Posso pedir botão direito do mouse excluir ou Ctrl menos. Elimino essa linha e aqui vou fazer uma pequena alteração. Aqui onde eu tenho calça, eu quero visualizar as informações de acordo com a minha conveniência.
Então, vou buscar aqui na guia dados a alternativa para que a gente possa utilizar na validação de dados. Aqui é aquilo que eu havia comentado agora há pouco. Eu estou combinando recursos do Excel para tornar o meu trabalho mais prático, mais eficiente. E vou pedir aqui que ele utilize uma lista, e nessa lista eu posso estar fazendo o indicativo daquele intervalo que nós estamos utilizando. No nosso caso aqui, apertei a tecla F3, ele trouxe o colar nome, eu tenho a lista de produtos aqui disponibilizado, um clique no botão OK e eu tenho ele lá já indicado. Qual é a vantagem disso? Caso você tenha alterações, inserções constantes de produtos ali, você pode estar trabalhando com isso, faz a filtragem das informações ou acrescenta essa lista em produto. Acrescentou, eu não preciso estar acrescentando uma nova linha de soma C ali no final em função do novo produto. A simples adição do nome do item ali já facilita o meu trabalho. E um clique aqui, eu posso buscar e ele traz agora as novas informações para cada um dos meus itens ali. Posso melhorar isso aqui um pouquinho mais ainda? Posso. Podemos, por exemplo, fazer um gráfico. Seleciono o intervalo desejado, Ctrl. Posso construir um gráfico nessa condição? Posso. Pedir, os dados não são contínuos. Mas aqui tive o cuidado na montagem do gráfico de buscar as informações, indicando a primeira linha, o label, as categorias que eu estou utilizando e os dados efetivamente para que eu possa estar fazendo a composição do gráfico. E agora, a sequência disso, eu utilizo o Alt F1 para que o gráfico esteja disponibilizado para mim aqui na tela. Vou diminuir um pouquinho o tamanho do gráfico, trazendo um pouco para o lado, aumentando um pouco o tamanho dele e trazendo um pouco para baixo. Trouxe para baixo, arrasto, trago para cá e qualquer alteração que eu faça aqui no item, ele já altera automaticamente as informações, trazendo os novos dados, refletindo a informação que eu tenho ali disponibilizada. Ou seja, começo a compor e gerar facilitadores para que eu não precise ficar montando, por exemplo, um gráfico para cada produto. Ele já está aqui disponibilizado, pronto para esse tipo de ação. Tem dúvida a respeito de onde ele está buscando dado, alguma dificuldade adicional para isso? Você pode estar utilizando a condição de formatação condicional do Excel para te auxiliar nessa situação. Vamos buscar aqui as referências que nós estamos buscando ali. Então, eu estou trazendo os dados desse intervalo, que ele vai de calça da célula B3 até o item blusa do mês de maio, que é a célula G16. Eu tenho ele ali disponibilizado. Vamos pedir aqui na guia página inicial o uso da formatação condicional. E vamos criar uma nova regra nessa condição aqui. Como é que funcionaria essa regra? Vamos pedir aqui uma nova regra, usando e tomando como base uma fórmula para determinar essa condição. Muito bem. Eu vou solicitar aqui, e essa fórmula, ele executará a formatação condicional, como indicado aqui no texto, ele formatará, de acordo com a minha solicitação, se a função, ou a fórmula, melhor dizendo, que eu escrever aqui, for verdadeira. Então, eu vou pedir para ele o seguinte, sinal de igual, quando a informação que eu tiver disponibilizado aqui em B3, e B3 aqui ele colocou, em função de como eu cliquei, e o Excel, no caso da formatação condicional, assume, neste caso aqui, automaticamente o endereço absoluto, ele colocou lá, cifrão B, cifrão 3. Sempre que aqui for indicado e for igual à informação que eu tenho lá na minha área de critério, que está em B19, ele torna isso verdadeiro. Só que como eu vou aplicar isso em outras linhas da planilha, o meu cifrão ou o endereço absoluto antes da linha não pode conter, não podemos ter. Então, nós vamos lá pedir F4 para que ele fique só na frente do B3. Então, todas as vezes que cifrão B3, porque na linha de baixo, na linha 4, essa fórmula ficará cifrão B4 e assim sucessivamente, e para todas as células ele levará em consideração também aqui a coluna B para esta condição. Todas as vezes que isso aqui, a informação que eu tiver disponibilizada lá, for igual ou for o mesmo conteúdo indicado aqui na minha área de critério, eu quero, por exemplo, que você preencha essa célula de amarelo, o que facilita a localização da informação, caso eu queira fazer algum tipo de verificação para isso. Eu vou dar um clique no botão OK, um clique no botão OK, e vou pedir para aplicar para ver se o resultado funciona. Eu tenho o sapato só disponibilizado na linha Shopping. E está ali colocado que ele já pintou de amarelo para mim nessa condição.
tá ok? Se eu for trocar esse endereço, endereço não, o produto aqui disponibilizado, calça, ele fará o indicativo e a seleção do produto. Blusa, eu tenho ali. Então, para cada um deles, ele já faz automaticamente a seleção da planilha, fazendo o apontamento e me indicando onde eu desejo visualizar essa informação. De novo, como eu comentei no início da apresentação lá no slide, as informações aqui disponibilizadas, nós estamos usando a composição de diferentes recursos do Excel para tornar o nosso trabalho mais eficiente, mais prático no nosso dia a dia. E é justamente essa composição de recursos, seja através de funções, seja através de comandos do Excel, que nós conseguimos fazer esse tipo de situação acontecer de modo muito prático no dia a dia. Vamos a outras situações. Eu tenho aqui, por exemplo, uma informação que eu importei do RP da empresa. Ele vem importado dessa forma, mas infelizmente vem com essas quebras estranhas aqui. E não adianta discutir com o pessoal lá pedindo para que eles organizem, e eu preciso de limpar e fazer a organização desses dados aqui. Muito bem. Podemos fazer isso de uma forma bastante rápida e prática e com um detalhe importante, inclusive sem a necessidade de macro para isso. Vamos inicialmente executar algumas atividades. Eu preciso compor esse relatório e deixar de tal forma que eu tenha o total de cada uma das cidades por onde eu vendi, o meu total geral, e isso aqui organizado, eliminar essas linhas em branco. O nosso exemplo aqui é um exemplo pequeno, didático, tem 100 e poucas linhas, mas normalmente você pega uma situação dessa com centenas, às vezes milhares de linhas que você recebe esse processo de importação. Então, vale a pena conhecer um pouco como é que a gente pode estar fazendo isso dessa forma. Eu vou selecionar o intervalo aqui disponibilizado, selecionei a coluna inteira, tá ok? Então, está pegando da linha 1 até a linha 1 milhão e tanto dessas duas colunas, e vou pedir a tecla F5. A tecla F5 ele abrirá a condição do ir para. E aqui eu tenho especial. Posso ir por aqui, como eu posso selecionar isso aqui também, através da página inicial, localizar e selecionar. Aqui no especial, eu vou solicitar que ele selecione somente as células onde eu tenho constantes. Constantes ele entende coisas que eu tenha digitado, números, valores que eu tenha digitado e deixado ali disponibilizado. E pronto, ele já fez a seleção, saltando as linhas automaticamente. Ok, e aí o que eu faço com isso? O primeiro passo, eu não queria fazer a soma disso? Ok, Alt igual, e a soma já está pronta em todos os blocos. O Excel entende quando eu tenho um intervalo selecionado e peço Alt soma, ele entende automaticamente que o que eu estou querendo fazer é acrescentar a soma na parte inferior desse intervalo. E ele já disponibilizou para mim como nós podemos visualizar essa informação aqui. E para ter certeza disso, vamos pedir novamente o F5, aonde eu posso estar fazendo a indicação aqui, através do especial, pedindo que ele selecione somente onde eu tenho fórmulas. Esse recurso aqui, por exemplo, você pode utilizar para proteger todas as células da tua planilha que tenham fórmulas. Monta a sua planilha toda, seleciona a planilha toda depois, clicando aqui na intersecção, ele seleciona a planilha toda e remove a proteção das células. Ative isso daqui, pede formatação onde eu tenho fórmulas e pede para ativar a proteção somente nessas células. Está pronto. Em 2 toques você tem a sua situação aqui resolvida. Mas vamos lá, um clique no botão OK e ele seleciona para mim somente onde eu tenho as fórmulas ou as somas, que eu vou aproveitar para colocar ela aqui em negrito e em vermelho para destacar do restante das informações. E eu tenho lá, pronto, tudo isso, ok? O próximo passo, preciso tirar essas linhas em branco. Ok, posso selecionar esse intervalo aqui, o intervalo onde eu tenho nesse trecho disponibilizado, e vou pedir lá de novo F5. Esse F5 especial faz verdadeiros milagres para a gente aqui, tá ok? E ali eu vou solicitar que ele busque as células em branco. Uma vez ali disponibilizado, está ali pronto para que eu possa estar trabalhando. E agora eu vou pedir sobre a área selecionada, e obrigatoriamente sobre a área selecionada, botão direito do mouse, e eu vou pedir para que ele exclua a linha inteira desses intervalos. E está pronto. Podemos olhar agora que nós temos todas as informações e as linhas em branco que eu tinha dentro desse intervalo foram eliminadas automaticamente. E para completar, preciso da soma do geral. Aqui o que a gente está acostumado a fazer, sinal de igual, vai pescando todas as informações que estão acima, ok? Não preciso disso.
eu posso estar fazendo isso de uma forma muito mais prática e eficiente. De que jeito? Utilizando, de novo, o botão de autossoma. Como eu não tenho linhas em branco no meio do caminho, se eu pedir aqui o alto igual, o Excel se encarregará de automaticamente trazer as informações e buscando somente dos lugares onde eu tinha disponibilizado a soma de cada um dos meus parciais. Está tudo pronto ali, já disponibilizado, tem lá B114, B76, B58, e ele está separando todos esses intervalos por ponto e vírgula. A soma está pronta. Posso pedir também ali, indicando que ele fique em negrito e em vermelho, e o meu relatório está ali, diríamos que quase pronto. Preciso fazer mais outro ajuste? Posso, faltando aqui o indicativo de total em cada um deles, né? De novo, seleciono o que eu quero, vou até aqui a penúltima linha e vou pedir de novo F5, de novo o especial, e aqui eu vou pedir que ele selecione as linhas em branco. E aqui tem um outro truque também muito simples da gente estar usando para isso. Sinal de igual, eu vou pedir, abre aspas, e quero que ele apareça aqui com a palavra total, espaço em branco, fecha aspas, concatenado com a informação que eu tenho na célula imediatamente acima, que é o nome da cidade. Está pronto. O dado está ali disponibilizado. Ctrl Enter. E eu tenho o dado pronto aqui em todos eles. E posso colocar também ele em negrito e em vermelho para todos eles ali. Está lá. Ó. Total de cada um deles, de novo. Não precisa de vir escrevendo ou clicando ou montando de um por um. A única coisa que falta, talvez eu precise fazer aqui eventualmente na mão, é pedir, uma vez só, total geral. Tá ok? E também, aproveitando o pincel, para não ter que ficar clicando, olha lá, já tem o total geral disponibilizado ali e está igual para todo mundo. Vamos melhorar um pouquinho mais? Sempre tem como melhorar, sempre tem como tornar esse nosso trabalho mais eficiente. De que jeito? Posicionado o cursor em qualquer lugar aqui, dentro dessa nossa estrutura da planilha preenchida, nós vamos em dados e vamos utilizar um recurso interessante. Aqui do agrupamento, nós temos a condição de utilização de autotópico. E o Excel já aplica automaticamente para você a estrutura de tópicos utilizando a estrutura de soma que você colocou ali. Ele pode montar até 8 níveis na vertical e ou horizontal para você, simultaneamente, e eu tenho a estrutura toda pronta e montada para que você possa estar utilizando ali. Ó. E quero fechar, é só clicar no 2, ele te mostra só por totais. Quero abrir Brasília, clica no sinal de mais do lado de Brasília. Não precisa de mais, o mais virou menos. Eu fecho. Quero abrir todo mundo, clica no 3. Quero fechar todo mundo, quero deixar só o total geral, está pronto. Então, rapidamente, eu não preciso ficar ali escondendo as linhas, Ctrl 9, Ctrl 0, aquelas coisas todas que a gente está acostumado a fazer. Eu tenho os dados ali todos disponibilizados para isso. E como não existe um caminho só para você fazer isso, podemos fazer isso de uma outra forma? Podemos. Se você vier até aqui em IRP2, você verá que o dado é exatamente igual ao que eu tenho lá. Tá ok? Idêntico. O que eu vou fazer aqui? Uma pequena diferença. Seleciono o intervalo desejado aqui. Quero aqui até São Paulo. Muito bem. Selecionei o bloco todo. Como tem linhas em branco, eu precisaria de vir arrastando. Do contrário, eu teria que fazer o Ctrl asterisco para isso, que ele selecionaria o bloco todo. Selecionei esse bloco e vou pedir para fazer o processo de classificação. Eu quero classificar por cidade, estou indicando que eu tenho o cabeçalho ali e vou pedir que essa classificação seja feita ali. Por cidade, um clique no botão OK. Ao fazer isso, o que eu montei nesse caso aqui? Eu eliminei automaticamente todas as linhas em branco que existiam. Por quê? O Excel classifica primeiro as informações com os dados, tá ok? Caracteres especiais, dados, números, e por último ficam as linhas em branco, e que ele jogou lá para baixo. Se eu for ver, ó, esse bloco que eu tenho aqui do 107 ao 122 é o intervalo das linhas em branco que eu tinha disponibilizado antes dentro dessa minha estrutura, que eu não vou precisar mais. É uma forma rápida também que você tem de eliminar essas linhas em branco ali do caminho. Ok, mas e o total geral, como é que eu vou colocar o total de cada um deles, porque eu não tenho espaço, vou ter que abrir linhas, etc. Não se preocupe com isso, porque aqui na guia dados, você pode estar utilizando a condição de que você pode usar o comando aqui subtotal. Desde que os dados sejam classificados por uma determinada chave, que no nosso caso aqui é cidade, eu vou pedir a cada mudança em cidade, eu quero que você some, eu posso pedir soma, contagem, média, eu tenho 11 diferentes funções do Excel disponibilizadas aqui para isso, eu quero que você some
o anterior ao atual. Um clique no OK e o dado já está montado, inclusive com a mesma estrutura de tópico à disposição para que a gente possa estar trabalhando. Mas aqui vem um detalhe importante que eu gostaria de comentar com vocês também. Você pode depois tirar informações daqui, levar para onde você quiser, etc. As linhas que você estiver trabalhando aqui, quando forem ocultas, ela tem um procedimento diferente daquilo que você está habituado a trabalhar com o Excel quando você está utilizando o autofiltro. Vamos a um exemplo? Olha só. Eu quero pegar, por exemplo, aqui nessa estrutura, eu vou fazer em diferentes planilhas, mas podia estar fazendo na mesma, não tem problema. Eu vou pegar aqui a estrutura eu tenho os dados de Belo Horizonte, eu tenho aqui Blumenau, eu vou fechar Blumenau. Eu vou buscar a informação, a última linha de Belo Horizonte, o total de Belo Horizonte, o total de Blumenau e a primeira linha de Brasília. Eu tenho aqui no total 4 linhas visíveis que eu quero copiar. Então eu vou pedir Ctrl C. Fiz a cópia, vou para aquela minha planilha de apoio, para não precisar de criar outra, e vou clicar aqui na célula C3 e vou pedir para que ele cole essas informações aqui para mim. Só valores, para que não venha com formato, não venha com nada. E se nós observarmos, ele trouxe aqui todas as linhas de Blumenau que estavam ocultas. E isto acontece porque, como a estrutura de tópicos zera a informação e não oculta a linha, ele esconde a linha deixando ela com altura zero, ele me traz isso nessa condição. Como é que eu faço para poder evitar esse tipo de problema? O problema é esse que, por exemplo, não aconteceria caso eu venha aqui, nessa mesma estrutura, vou pedir para colocar filtro aqui e vou solicitar que ele oculte a estrutura de, por exemplo, de Blumenau. Eu quero que ele mostre todo mundo menos Blumenau. Repetir o processo muito parecido aqui, tá ok? Então eu vou selecionar o intervalo, bato aqui e observe, né? Blumenau aqui ele zerou. Já vou mostrar o porquê disso também. Botão direito do mouse, eu vou pedir para copiar, vou até a planilha de apoio, vou na célula aqui ao lado e vou pedir também copiar somente valores. E aqui ele trouxe somente as 4. É bug isso no Excel? Não, não é. É a forma com que ele trata cada uma das condições e você utiliza aquela que lhe for conveniente a cada um dos seus determinados momentos. Mas como é que eu posso repetir esse mesmo procedimento quando eu estiver aqui? Fácil de fazer. Foi aqui que nós fizemos isso, não foi? Selecionamos de novo o mágico F5 com o especial e nós vamos pedir que ele selecione aqui somente as células visíveis. Um clique no botão OK e ele buscou a informação que eu queria. Lá eu vou pedir agora o Ctrl C nesse intervalo e vou até a minha área de apoio e vou solicitar o quê? Somente valores. E ele trouxe exatamente do jeito que a gente queria. O step antes, o que é? O selecionar especial, F5 especial, para que você busque somente as células visíveis. Por quê? Linhas ocultadas através da estrutura de tópicos funcionam de uma forma diferente daquilo que você está habituado a trabalhar com o autofiltro. Tá ok? E voltando aqui na estrutura de autofiltro, deve ter chamado a atenção de vocês aqui o fato de Blumenau estar oculto. Tá ok? Por quê? Por um motivo muito simples, nós estamos usando a função subtotal e não a função soma. Porque o comando subtotal utiliza a função subtotal para somar. A função subtotal com o argumento 9 faz exatamente a mesma coisa que a função soma, ou quase. Ele soma, mas somente as células visíveis. Por isso que você pode usar em uma estrutura de dados, onde você está aplicando o filtro, quer ver o resultado somente dos dados filtrados, ao invés de você utilizar soma, você usa a condição de soma através... Você usa a condição de soma através do subtotal, em que ele vai obter o resultado desejado. Vamos ver mais uns outros truques aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho a situação, por exemplo, de norte. Eu tenho lá teclado, mouse, etc. Eu tenho os dados de movimentação. Por algum motivo foi feita a recontagem. Eu gostaria de colocar aqui só o resultado final de toda a minha movimentação, levando-se em consideração somente a recontagem. Aqui teremos, em algumas situações, colocar uma função C para que ele busque informação daqui de cima, se esse cara for daqui vazio, enfim, tem N caminhos. Existem outros, eu particularmente entendo como mais simples. Ctrl C, posiciono o cursor aqui e vou pedir Ctrl Alt V e vou solicitar que ele traga para mim aqui somente valores.
Poderia ter pedido Ctrl V automático, poderia, ele traria todo mundo? Também. Mas aqui eu vou solicitar agora que ele traga somente os dados de contagem. Eu vou pedir também aqui Ctrl C, posiciono o cursor aqui, aqui obrigatoriamente Ctrl Alt V, preciso de fazer a solicitação dessa condição e vou pedir aqui no caso que o Excel me traga somente valores e ignorando as células em branco. Um clique no botão OK e o resultado está pronto. Como podemos observar, ele trouxe as informações somente dos dados onde ele tinha as células preenchidas. Isso aqui é das muitas alternativas ou truques que nós temos para o nosso dia a dia de trabalho com o Excel. Novamente, situações como essa existem às centenas, aos milhares dentro do Excel, justamente dicas e situações práticas dessas no nosso dia a dia que facilita muito o nosso trabalho. Eu posso estar fazendo também outras alternativas de cálculo com valores aqui. Eu tenho aqui diferentes informações, diferentes estruturas de dados aqui e posso estar aplicando. Por exemplo, eu quero, numa situação, acrescentar um número fixo para todo mundo. Ctrl C, seleciono o intervalo desejado, Ctrl Alt V, tenho lá disponibilizado, vou pedir, por favor, valores e você adicione. Está lá. Está pronto, ele acrescentou R$ 412,51 para todo mundo. Aqui eu tenho um indicativo de 112%, onde eu posso estar levando para todo mundo. Na verdade, não é 112%. Eu quero adicionar 12,45%. Então, eu estou utilizando a alternativa de buscar essa informação e pedir que ele acrescente 12% nesses valores. Então, eu vou pedir aqui, copiar e solicitar esta informação aqui no intervalo, onde eu vou pedir Ctrl Alt V novamente, pedindo que ele faça valores, mas ao invés de somar, eu quero que ele multiplique. E o meu valor foi acrescido de 12,45%. Mas por que 12,45%? Porque no nosso caso aqui, o Excel entende esse valor aqui como um número percentual. Mas internamente, o Excel está trabalhando com ele aqui, e se eu tirar aqui o formato desta condição, ele está levando isso aqui como 1,1245, ou seja, ele multiplicou por 1,1245, que é como ele trata efetivamente o percentual nessa condição. Ok? Podemos devolver a formatação aqui. E um outro truque, podemos estar levando eu quero expandir ou levar, alterar datas para mim. Posso fazer isso com números? Posso fazer com data? Posso também. Não esquecendo que data no Excel é um número inteiro, começando dia 1º de janeiro de 1900 e vindo até os dias de hoje. Eu tenho a relação aqui montada e posso pedir. Botão direito do mouse, copiar, seleciono o intervalo desejado e vou pedir novamente Ctrl Alt V, vou pedir ali valores e vou pedir a adição, onde eu tenho esse resultado ali disponibilizado. Está ali pronto para que eu possa trabalhar. E um outro truque, soma C. Tem as informações aqui disponibilizadas, estrutura de dados, vai até a linha 120 e pouco, ok? Posso aqui com duplo clique na borda inferior e ocupar o último espaço. Quero saber o intervalo todo que está buscando, posso pedir Ctrl asterisco, ele busca o intervalo todo, Ctrl ponto, ele caminha pelos 4 cantos desse intervalo para que ele possa fazer a indicação dessas atividades para mim. Está tudo pronto e organizado, eu preciso fazer o quê? A soma dessas informações aqui ao lado. E vou usar o soma C para fazer isso, tá ok? Deveria ter definido nomes aqui nesta condição? Poderia. Posso buscar aqui, por exemplo, inicialmente uma condição pedindo que ele chame esse intervalo aqui como vendedor, e para que eu não tenha que ficar montando, etc., posso pedir aqui na guia fórmula que ele utilize criar nomes a partir da seleção, onde ele utiliza este intervalo chamado vendedor, ele vai usar o rótulo de cima aqui para isso. Está pronto. Agora, se eu clicar aqui, vendedor, eu tenho esse intervalo aqui disponibilizado. E a mesma coisa eu posso fazer para o lado de cá. Poderia ter feito, aliás, para todo mundo de uma vez só, ele já teria feito as 4 colunas. Quero criar a partir da seleção,
De novo, usando a linha superior para isso, e eu tenho o valor. Muito bem, eu tenho o intervalo meu vendedor, meu intervalo valor, agora eu vou fazer a montagem da fórmula. Sinal de igual, soma C. Muito bem, o meu primeiro critério. Quem que é o intervalo que eu quero buscar informação? É o vendedor aqui. Então, eu vou pedir o auxílio aqui do F3 para ele disponibilizar a tela para mim, do colar nome, e deixa disponibilizado lá, vendedor. Muito bem, ponto e vírgula. Qual que é o segundo argumento? É o vendedor que eu quero trazer para cá. E o que eu quero somar? É o intervalo que nós chamamos ali de valor. F3 novamente. Vamos pedir aqui a disponibilização de valor e o resultado está pronto. Enter, e eu tenho o valor da soma das informações ali do Fábio. Ponto importante, se você arrastar esse cara aqui para baixo, ele vai trazer a fórmula para você. Tá tudo bem, tá tudo organizado. Qual é o problema? Ele detonou a sua formatação. Por quê? Você já tinha organizado a formatação no zebrado, etc., e anarquizou isso. Não deveríamos ter feito dessa forma. Faça isso através do botão direito do mouse, não com o botão esquerdo. Arrasta, o efeito é praticamente o mesmo, com uma pequena diferença, pequena, grande diferença. Ao soltar o botão direito do mouse, ele vai pedir aqui, você quer, por favor, preencher sem formatação. E ele trouxe a informação ali para mim. Está pronto. Vou pedir agora o total, alto igual. Eu tenho o total ali disponibilizado. E para que eu saiba quem é quem nessa história, sinal de igual, vou pedir o quê? E 3 dividido pelo meu total geral. Esse aqui eu preciso de fixar, F4, Enter. O resultado está pronto. Duplo clique aqui na alça de preenchimento, ele leva em consideração a minha referência da esquerda para isso, exceto o caso do total. E agora, só para deixar isso aqui mais organizado, né? Seleciono todo o intervalo aqui e vou arrastar para cá com o botão direito do mouse, pedindo que ele traga somente a formatação. Trouxe, opa, tem um pequeno ajuste aqui para fazer, indicando que aqui é percentual, e este cara aqui, ele trouxe o valor de moeda ali do lado, é mais prático de eu fazer desta forma, eu tenho o percentual com 2 casas decimais. E o meu relatório está pronto, tá ok? Pegadinha. É sempre bom quando você está fazendo um trabalho desse, fazer uma verificação e um bate dos números para ver se está tudo ok para você. E como é que nós podemos fazer nesse nosso caso aqui? É simples, eu posso trazer a informação de total geral e eu quero que ele me traga a soma de vendedor, que eu posso pedir por aqui ou posso solicitar que ele deixe até mesmo aqui em cima ou até aqui embaixo. Eu vou fazer o quê? Sinal de igual, soma, abre parênteses, e eu posso pedir que ele traga o intervalo que eu tenho já definido com o nome, que é valor, que são todas essas linhas que estão disponibilizadas aqui, ok? Fecho e, opa, tem boi na linha aqui, né? Vamos colocar o formato igual aqui para facilitar. E eu tenho uma diferença aqui de este menos este aqui. Eu tenho uma diferença de R$234 mil. Alguma coisa ele pegou de errado. Bom, deve ter algum problema com a minha estrutura de vendedores, tá certo? Eu vou pedir aqui F5 e pedir que ele selecione para mim o intervalo vendedor. Selecionou, vou pedir aqui Ctrl C e vamos verificar onde é que está o problema? Vamos. De que jeito? Eu não sei se eu peguei todo mundo que estava aqui na lista. É o que eu quero verificar. O que nós vamos ver aqui é uma forma prática de você pôr a mão nessa lista aqui para você verificar se não está faltando ninguém. Não tem que ficar imprimindo, vindo batendo um por um, aquelas coisas de praxe, tá ok? Então, vou selecionar essa lista aqui, vou colocá-la aqui do lado, por exemplo, para facilitar o meu trabalho, e vou pedir para ele colar somente valores. Estou olhando aqui, eu já estou começando a detectar que tem problema. Eu tenho Fábio com acento, Fábio sem acento, etc. Vamos ver o que eu tenho de repetição ou coisa fora do lugar aqui. De que forma? Eu vou até a guia dados, mantendo essa área selecionada, eu vou pedir a condição de remover duplicatas. A condição de remover duplicatas, eu não tenho cabeçalho aqui na minha estrutura, é só a coluna M, um clique no OK e ele me avisa. Você removeu 107 registros, em total de 107 registros duplicados, encontrados e removidos, e sobraram 13. Ele me deixou a única ocorrência aqui. Legal, coloquei nessa condição, vou pedir para classificar agora, e eu vejo, ó, Bárbara, Camila, mas eu tenho um problema, eu tenho Fábio com e sem acento,
Flávio com sem acento, João com sem acento. Eu vou precisar de esticar isso daqui? Pô, mas é o mesmo vendedor. Aqui foi algum erro de digitação. Arrumo na base? É uma alternativa, mas nem sempre você pode arrumar na base, porque a base pode vir com problema todo mês. Você está importando isso de uma aplicação, de um RP, de um outro aplicativo qualquer, que já tem esse problema. Consegue arrumar lá? É complicado. Então, vamos... como é que nós podemos contornar essa situação dentro do Excel para esse tipo de situação? Simples, você vem aqui onde tem esse tipo de problema e no lugar do Fábio com acento, você coloca um ponto de interrogação. E aí você pode notar que, ao fazer isto, as informações já estão sendo recalculadas e a minha diferença, inclusive, já está diminuindo. O outro que eu tenho problema é o Flávio, né? Então, Flávio, faço a troca aqui também. Tá certo? Tá lá. E a minha diferença já zerou numa condição como essa. Tenho os dados reorganizados ali e fiz a verificação. Sempre bom que, quando você trabalha com essa informação, verifique para ver se você não cometeu nenhum erro. O Excel sempre somará certo para você. O Excel sempre calculará certo para você. O problema é aquela variante que nós estamos aqui, a pecinha que fica entre o teclado e a cadeira, que às vezes nem sempre aponta para os intervalos adequados para que você possa estar fazendo o seu trabalho. Tá ok? Bacana. Vamos ver uma outra coisa aqui também. Tem um negócio legal que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. A gente já conhece as condições de busca e referência do Excel, onde ele permite que você busque informações através da função índice corresp, procv, desloc, enfim, uma série delas, onde, em função do dado, você pode estar trazendo. Mas nós podemos fazer isso com números, é o que nós estamos habituados, números, textos, etc. Mas podemos estar fazendo isso também com imagens. Através das imagens, a gente pode estar reorganizando essas questões. E de que jeito a gente pode estar fazendo isso? Nós temos um exemplo aqui onde a planilha aqui eu posso trocar o produto. Troco o produto, ele me traz a indicação, posso dizer quantos itens eu quero comprar, qual é o valor que eu quero de entrada, se eu quero alguma alternativa de parcela, ele me indica, se o local da entrega é São Paulo, no estado de São Paulo, em outros estados, eu já tenho variações de preço porque tem frete embutido, enfim. Eu tenho um pequeno simulador aqui. Tem nada de misterioso, etc. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse simulador não é pela forma de cálculo. Os objetos que nós estamos usando aqui foram obtidos através do desenvolvedor, é velho conhecido de vocês, mas ao selecionar o produto aqui, ele muda a imagem também. E como é que isso é feito? Ah, tem macro? Não, não tem. Olha o nome do arquivo. Consulta produto XLSX. Eu não tenho macro disponibilizado nele. Planilha está protegida. Primeiro passo, vamos desproteger. Desproteger a planilha, eu tenho lá fórmulas, usando a função índice, que ele está pegando o resultado disso e buscando a informação em uma determinada área chamada tabela. Quem é essa área chamada tabela? Eu tenho aqui a planilha simulação de vendas, onde eu vou reexibir essa informação e vou pedir aqui apoio. E eu tenho lá a minha tabela de produtos aqui disponibilizada, tá ok? Onde eu tenho lá as informações disponibilizadas aqui com valores, eu tenho indicativo aqui de tabela, etc. E eu tenho uma outra área também, uma outra planilha, numa outra área disponibilizada aqui, e reexibida onde eu tenho as imagens disponibilizadas. E aqui é um truque muito simples, gente. A imagem está colocada em cada uma das respectivas células, na mesma ordem com que os produtos aparecem na minha lista. No nosso caso aqui, foi na mesma ordem, ok? Eu poderia ter feito diferente. Vamos mostrar depois um outro exemplo. Mas aqui eu estou utilizando a mesma ordem, a mesma estrutura que nós temos colocado ali. Tá ok? E como é que acontece essa mágica de, ao fazer essa seleção do item, aqui ele captura essa imagem e traz aqui para o meu painel de vendas. Ok? Se eu clicar aqui na imagem, ele está usando aqui uma área chamada imagem. Ou seja, eu tenho uma área nomeada chamada imagem. E essa área nomeada chamada imagem, o que eu encontro lá? Se eu for até gerenciador de nomes, imagem já está lá selecionado. Eu estou usando o comando, a função, melhor dizendo, indireto do Excel, que o indireto faz o quê? Ele captura informações, entre outras coisas, ele captura informações de planilha, que são textos, e faz com que isto vire um endereço de célula. Então, eu estou pedindo para ele, através dessa condição do indireto, ir procurar na planilha imagem, na coluna A, que é onde eu tenho a informação disponibilizada,
a informação correspondente ao item que eu tenho selecionado aqui, no caso, a estante. E se eu indicar aqui, ele me traz o indicativo dizendo que a célula selecionada para isso é a célula 2. E como eu tenho uma imagem colocada ali, e estou usando isso nessa condição através de área nomeada, o Excel está assumindo essa informação, não de texto, mas de imagem, e faz a colagem dessa informação ali para você. É dessa forma com que ele consegue, truque simples dessa forma, de fazer esse tipo de situação. Dica importante, as imagens que você estiver utilizando, elas devem ter, óbvio, mais ou menos o mesmo formato, não podemos usar tamanhos muito grandes ou muito diferentes disso, e elas têm que estar disponibilizadas na célula ou no intervalo de células que você indicar para cada uma delas. Por quê? Se ela não tiver, o Excel leva somente o pedaço da imagem que está disponível na célula. No nosso caso aqui, nós estamos usando a coluna A. Eu vou fazer um pequeno teste aqui para vocês, mostrando que, se eu vier até aqui e diminuir o tamanho da coluna A, para cortar a imagem, olha o que acontecerá. A coluna A, no meu caso aqui, ela está disponibilizada somente nesse intervalo aqui, tá ok? Vou pintar ele de amarelo aqui para que a gente veja isso. Ó. Tá vendo? Ele está só nesse intervalo, tá certo? Se eu for aqui até a simulação de vendas e trocar de produto, tá ok? Pedindo geladeira, ele vai trazer só um pedaço da imagem da geladeira. Se eu pedir o Microsystem, ele trará somente um pedaço do Microsystem. Por quê? Eu não estou visualizando a imagem inteira diretamente ali na célula. Então eu volto aqui, tiro essa seleção que eu não preciso mais, tá ok? Vou pedir aqui sem preenchimento, trago o intervalo de volta para cá, para que caiba ali dentro da célula. Também não vamos exagerar no tamanho, senão a imagem fica muito pequena numa condição como essa. Vou pedir aqui na simulação e eu já tenho as informações já disponibilizadas ali em cada um deles. Basta trocar e que você anda. Ou seja, você pode sim trabalhar de uma forma mais interessante e de uma forma mais inteligente, buscando os dados teus no Excel, tratando não só números, textos, dados disponibilizados na célula. O Excel consegue fazer isso também através das imagens. Um outro exemplo disso é uma situação, por exemplo, aqui. Nós temos um indicativo aqui de um roteiro de viagens, onde você indica de onde para onde você quer viajar, ele indica qual a capital, qual a distância, mas as bandeiras se alteram aqui. Eu não quero ir da Guiana Francesa para o Uruguai, eu quero sair agora a partir do Peru, tá ok? Se eu ver, a bandeira do Peru muda, a capital é Lima, de Montevidéu, e a distância em quilômetros entre Lima e Montevidéu já está disponibilizado aqui na fórmula para a gente, tá ok? E se eu clicar aqui, eu tenho lá imagem do país de destino, clicando imagem do país de origem. Já tenho disponibilizado as duas informações ali, tá ok? De que jeito que isso foi montado? De novo, vamos lá para a fórmula e vamos ver o nome disponibilizado lá. Gerenciador de nomes e tenho lá imagem, país de origem. E eu estou utilizando aqui uma função C, porque se a célula onde eu tiver o nome do produto estiver em branco, para ele não apresentar erro, ele utilizar uma imagem base, uma imagem padrão. Então, se célula B6, na planilha consulta B6, que é onde está o país de origem, for em branco, ele usa uma imagem base. Do contrário, ele está usando a função índice corresp para buscar o dado equivalente, onde eu tenho ali, ó, na área chamada do índice, eu tenho chamado de bandeiras, ele está pedindo para buscar a estrutura. E isso está onde? Está aqui na planilha, onde eu tenho a estrutura dos países e aqui a fileira das bandeiras disponibilizadas. E ele, de novo, captura a informação que está disponibilizada na célula e leva isso nessa estrutura, mas consegue fazer isso porque você tem a estrutura de imagem ali disponibilizada nessa condição. Ok? Muito bem, voltando aqui para a nossa apresentação, antes nós vimos como o Excel pode te ajudar. Agora vamos ver como é que você pode ajudar o Excel. Sim, você pode ajudar o Excel. De que forma? Você gostaria de colaborar com o Excel, com sugestões? Gostaria de ver um recurso novo no Excel, numa próxima versão do produto? A Microsoft tem um canal que você pode estar fazendo isso, onde você pode dar sugestões e novas funcionalidades da ferramenta. É um site em inglês, onde onde esse site recebe sugestões dos usuários do mundo todo. Você pode, inclusive, votar em sugestões. E os itens mais votados entram no radar. Isso não quer dizer obrigatoriamente que será adicionado.
Tem todo um processo de validação e de possibilidade de implementação do que está sendo pedido. Mas os itens mais votados entram no radar da Microsoft para que você possa fazer esse tipo de colaboração com a ferramenta. É uma forma de nós, usuários, que somos os donos da ferramenta, obtermos novos recursos e novas funcionalidades. Uma dica: quando você for postar alguma coisa, justifique do porquê que você precisa disso, qual é o efeito prático disso. E nós temos que ver não só o seu ponto de vista, mas o ponto de vista de todos os usuários, como eles entenderiam um comando como esse. Importante, o que você está sugerindo aqui, o mundo inteiro estará utilizando caso ele seja adicionado na ferramenta. E o site para você acessar é excel.uservoice.com. É através desse site que você pode buscar essas informações. E nós temos uma tela de apresentação aqui, onde você tem a estrutura, o que você tem, isso foi capturado alguns dias atrás, essa tela, onde você tem os indicativos dos itens, o que tem mais votado, ideias recentes que foram disponibilizadas, e você pode estar colaborando e fazendo a votação do seu dia a dia aqui para isso. É uma forma importante e interessante de você colaborar com a evolução do Excel. Lembrando que, voltando ao slide, tá ok? Você tem o excel.uservoice.com, assim como você tem o Word.uservoice, o PowerPoint, o Word, o Outlook e assim por diante. Uma série de produtos do Office possuem essa facilidade para que você possa estar colaborando. Acesse o site para que você tenha esses recursos disponibilizados para que você possa estar trabalhando, ok? E por fim, com Excel você sempre terá uma carta na manga para que você possa estar desenvolvendo o seu trabalho de uma forma mais eficiente. Isso chama-se produtividade. Lembre-se, tudo que você faz no Excel, tudo, existe sempre uma forma mais rápida, mais prática, mais eficiente de fazer. E um outro ponto importante, sempre tem mais de um caminho para você fazer esse seu trabalho no Excel. Tivemos a oportunidade ao longo desse nosso webinar aqui de mostrar um pouco disso e ver a flexibilidade e o potencial que a ferramenta nos oferece. Obrigado pela participação de vocês nesse nosso webinar, Descobrindo Office, onde o foco foi o Excel, e nós estamos disponíveis aqui para as perguntas e respostas. Estão no chat acompanhando. Caso vocês queiram, por favor, façam sugestões de outros assuntos e tópicos que vocês gostariam de visualizar nessa série de webinar Descobrindo Office. Vamos estar analisando, assim como a Microsoft analisa lá no User Voice, nós vamos estar olhando com carinho essas sugestões de vocês para que nós possamos estar organizando outros temas que sejam importantes e relevantes para a comunidade. Meu muito obrigado pela atenção e participação de todos. Espero que o assunto tenha sido proveitoso. Até o próximo webinar Descobrindo Office.